Alô, galera, eu sou Janaína Desan, aqui no Estudando.com, e hoje nós damos continuidade ao assunto de gêneros literários, trabalhando com o gênero dramático. Interessante pensar que o gênero dramático, dentre os três gêneros, relembrando, já falamos sobre o gênero lírico, daqui a pouco falaremos sobre o gênero narrativo, é um dos gêneros mais cobrados, um daqueles gêneros mais trabalhados dentro da prova do Enem. E normalmente são questões que cobrarão de você ou um conhecimento teórico, estrutural, ou um conhecimento de como o teatro se desenvolveu ao longo do tempo na produção brasileira, ou simplesmente, como aconteceu agora mesmo na prova de 2017, uma contemplação de interpretação, uma contemplação crítica a respeito do assunto, da temática trabalhada naquele fragmento de texto. Então a gente inicia conversando o seguinte: o gênero dramático, já na sua própria concepção de conceito, de nomenclatura, vem do grego, e a expressão drama concentra a ideia de ação. Ou seja, eu tenho um texto literário, ficcional, que tem por objetivo não apenas ficar na leitura, mas sim ser colocado em ação, ou seja, é um texto de intenção cênica. O que seria isso? Intenção dramática, representativa, é um texto que foi escrito para que realmente seja representado, encenado. Como isso se estruturaria? Nós temos como elementos dramáticos um enredo, que nós entendemos como uma trama, ou seja, uma sequência de fatos, a história em si. Nós temos as personagens que têm um papel fundamental, pois são elas que irão fazer com que esse texto ganhe justamente essa representação, se torne algo visto, assistido pela audiência, pelo público. Temos aqui um tempo, obviamente um curso, em que essa história acontece. Nos dramas mais tradicionais, nós tínhamos, obviamente, uma linearidade. Com o teatro moderno e pós-moderno, com os experimentalismos, isso já não é mais algo tão recorrente. Outro elemento é o espaço, que aqui nós chamamos de cenário, onde as cenas, a peça em si acontece. Um texto dramático, ele se divide no que nós chamamos de atos e cenas. E o que há de mais essencial, porque quando nós falamos em enredo, em história, você deve estar pensando assim, poxa, mas isso também não acontece em um romance, em um conto, em uma crônica? Só que aqui, no gênero dramático, eu posso dispensar um elemento que é imprescindível em um texto narrativo, que é um narrador. Então, o que realmente fundamenta um texto dramático? O discurso direto. O que seria o discurso direto? O discurso que se dá, a construção que se dá no texto, na prática, na execução entre os interlocutores, ou seja, nas falas. Então, a essência de um texto dramático está justamente nas falas, que podem aí constituir um diálogo ou um monólogo, dependendo da estrutura e da intenção da peça. E nós temos as rubricas, assunto que apareceu em prova nas últimas edições, mais de uma vez, e que é muito simples. O que seria uma rubrica? São orientações, instruções, indicações, possibilidades de cena. Como assim, professora? Aqui, o diretor, os atores, ao assumirem o texto do autor, terão um direcionamento quanto à entonação, à sonoplastia, ao gestual, ou seja, você tem toda uma instrução que substitui justamente a voz do narrador. Então, isso constitui um texto dramático. Ao longo do tempo, nós começamos a produzir textos dramáticos, peças teatrais, lá no período quinhentista, com a literatura de catequese, ou seja, o objetivo de fazer uso do texto dramático do teatro no processo de catequização dos índios. Depois nós tivemos um momento muito importante durante o romantismo, quando surge a comédia de costumes, um auge, um momento em que nós nos descobrimos no teatro. Um pouco mais à frente, no final do século XIX, Arthur Azevedo, um dos grandes nomes, apresenta uma proposta mais realista para o teatro. Seguimos com grandes nomes e grandes produções no século XX, principalmente pegando aí da década de 40 para frente, até esbarrar na ditadura, com peças que vão trabalhar o teatro de cunho social, político,
né, com características muito críticas, muito lúcidas, que dependerão da sua leitura no momento da prova. Então, a essência do gênero dramático é essa daí. Até o próximo encontro com o gênero narrativo. Até!